Meu bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E vamos nós, né, mais uma vez, estudar a palavra de Deus juntos, buscar mais entendimento. Pessoal, é o seguinte, muitas pessoas têm solicitado assim um vídeo para a gente falar a respeito de alma. Alma existe? Alma não existe? Alma, ela faz parte do corpo, ela é o próprio corpo, ela está dentro do corpo, está fora do corpo. Como que é? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que conversam com outras pessoas e um diz que a alma não, a alma não é imortal, a alma morre, que faz parte do corpo. Outro diz, não, está escrito lá que Adão foi feito alma vivente, portanto não tem alma, o corpo já é alma. Enfim, tem muitas coisas por assim que ninguém explica nada. Agora, ou explico, separando versículos, né? Isolando o versículo e dizendo, olha, é assim, está escrito, olha, está aí, pode conferir. Mas não confronta com outras passagens bíblicas para procurar encaixar da maneira certa. E é o que nós vamos tentar fazer hoje, tá certo? Esse vídeo, como o tema é um pouquinho longo, nós vamos dividir em dois vídeos, certo? Então vamos à primeira parte hoje. Veja bem, nós temos aqui, então, olha, o que é realmente a alma. Quer dizer, o que é a alma? A alma é uma coisa fora, a parte do corpo, é individual, é o mesmo corpo, o que é, enfim, vamos tentar entender isso aqui. Nós começamos pelo livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que por si próprio já dá a entender bastante. Veja bem, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que esse texto já fala de espírito, alma e corpo. Mas é o caso, alguém pode dizer, não, esse é um texto isolado, é uma interpolação, enfim, pode deixar uma desculpa. Então vamos a outros textos, vamos confirmar e vamos tirar as dúvidas. Alguém diz, olha, a alma é uma coisa que os animais têm, é o fôlego. E está na Bíblia, mostra isso. Então, vamos procurar pegar esses textos e comparar uns com os outros para nós chegar a um entendimento do que é alma. Ok? Então, alma. No hebraico, nós encontramos o Antigo Testamento, sabe que foi escrito no hebraico, era aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra alma tem tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, lá no hebraico e no aramaico, as palavras para alma no português é nefesh e benihá. Então vamos ver onde que estão essas palavras. Em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, veja bem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Veja bem, fôlego de vida. E o homem passou a ser nefesh vivente. Ou seja, passou a ser português falando alma vivente. Então veja bem, aqui nota que alma, ela é nefesh e vivente significa indivíduo. Então, alma no indivíduo. Passa a ser uma alma vivente. Da criação do homem. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 5, veja bem que diz, todas as almas, ou seja, as nefesh, né? Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Ou seja, aqui está falando de pessoas. 70 almas, nefesh como pessoas. Aqui nós vimos a própria palavra nefesh como indivíduo. Pessoas também, portanto. Agora aqui em Lamentações, capítulo 2, versículo 11, veja o texto. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma. Agora aqui já não é nefesh, é benihá.
Qual é o sentido, o significado disso aqui? Vamos prosseguir. E o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade, veja bem, da filha do meu povo, pois desfaleceram os meninos. BMH, os meninos e as crianças de peito. BMH, né? Pelas ruas da cidade. Portanto, a palavra alma, ela também significa entranhas, ou seja, as partes moles do interior do corpo, como fígado, pulmão, e rins, coração, enfim. Então, entende como o porquê da confusão? Se a pessoa pega, por exemplo, um texto desse aqui e diz, olha, todas as almas são minhas, quer dizer, todas as pessoas são minhas. E diz, não, a alma não é separada do corpo, a alma é uma pessoa, é uma alma. Entende? Agora, veja bem, que um texto, por exemplo, desse, ele conflita com esse aqui, que fala em espírito, alma e corpo, como individualmente distintos em um corpo composto por espírito, alma e corpo, individualmente cada um separado. Bom, uma vez vindo isso, agora vamos vir no grego, no Novo Testamento, né? Vimos lá no hebraico, agora vamos ver no grego. Que no grego a palavra alma é traduzida, ou seja, no grego a palavra psique e subsucros é traduzida para o português por alma. Tanto uma como a outra palavra. Agora vamos ver onde que está cada palavra dessa e qual o significado. Mateus 10, 28, veja bem. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse texto aqui que está dizendo, está falando em alma e corpo como separados um do outro. Veja por quê? Porque alma, né, a psique é traduzida por alma e corpo lá no grego é soma. Então soma no grego significa corpo e psique significa alma. Então já não pode ser a mesma coisa. Corpo é uma coisa, soma, alma é outra coisa, psique. Agora veja aqui a explicação, aqui segundo, né, o dicionário de Strong's. A alma como uma essência, bem, a alma como uma essência que difere do corpo e não é dissolvida pela morte. Distinta de outras partes do corpo. A alma considerada como um ser moral designado para a vida eterna. Você viu como em outros textos que nós vimos lá no hebraico, por exemplo, fala da alma como o corpo junto, como a mesma essência, a mesma coisa, que fala que difere do corpo. É uma essência que difere do corpo, embora estando no corpo, pertencendo ao corpo. Vamos a outro texto, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Aqui, ó, lembra que aqui no grego a palavra alma, traduzida para o grego, pode ser psique ou subsucro. Então, psique está aqui nesse texto que nós vimos de Mateus, alma e corpo, significando o corpo, soma e a alma, psique. Agora, aqui neste texto, Filipenses 2, versículo 2, veja bem, diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Agora aqui não é psique, é subsucro. Tendo o mesmo sentimento. O que significa que a alma unida com o corpo, em harmonia, unidos no espírito ou em harmonia dentro do corpo. Porque está falando aqui que todas as pessoas da congregação devem pensar a mesma coisa.
Quer dizer, a alma de um deve estar unida com a alma dos outros. Então aqui está falando em alma de um sentido assim amplo. Vamos ver mais outros textos. Atos 27, versículo 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. Aqui, veja, aqui já a alma, embora sendo, falando de psique, está se referindo como a pessoas. Alma, pessoas. Porque a alma, embora sendo distinta do corpo, ela está dentro do corpo. Então ela está como uma pessoa também ali. Ezequiel, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui está falando em alma como vida. Veja bem, amados, não é a gente que está tirando, separando isso aqui. Esse aqui já veio separado na Bíblia. Já está dentro da Bíblia, assim, feita essa separação aqui. Alma como o ser em si, a alma como uma parte separada, individualmente do corpo, a alma como vida. Nós vamos ver a alma como sangue, né? Levítico, capítulo 17, versículo 14. Porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue. A alma, o sangue. Tá vendo? Né? É pela sua alma. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma, ou seja, o sangue, de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então, o que comer a carne do animal com o sangue, no caso, estava comendo a alma ali no caso do animal, porque está falando em comer a carne, claro que não está falando em canibalismo, né? Em carne humana, em carne animal, o que mostra que os animais têm carne, têm alma também. O que mais aqui? Números 31, 28. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram à sua guerra. De cada 500, veja bem, de cada 500 soldados, uma alma, tanto dos homens como dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Então, melhor dizendo, os soldados que vieram, né, da guerra com muito despojo de animais, o que foi ordenado a eles? Que de cada 500 animais, um fosse tirado para oferta ao Senhor. Certo? Então, para o Senhor tomarás, no caso aqui, de cada 500 animais, um para o Senhor. Então, o que está falando aqui? Que a alma também é animal, também está nos animais. Como diz aqui, boi, jumento e ovelhas. Todos os animais têm alma também. Bom, aqui, amado, nós tivemos então um resumo, assim, mais ou menos, de alma. Alma, ou seja, a alma pode ser o corpo em si, totalmente, pode ser individualmente, corpo e alma. Tem alma em animais, alma na Bíblia pode significar o sangue. Vocês percebem, depende do contexto, depende do que o assunto ali sobre a alma está se referindo no momento, para poder entender o que é a alma naquele contexto, naquele texto. Agora veja bem, aqui entra uma outra parte aqui do nosso distinção entre alma e corpo, para a gente ter, daí tem lá para frente, se vocês concordarem, nós podemos fazer um estudo sobre a distinção entre alma e espírito e entre corpo e alma também, né? Mas a distinção entre alma e corpo, veja bem como há uma distinção. Nós vimos até aqui
em partes ali que o corpo como alma em si, como um todo. O corpo e a alma serão a mesma coisa. Agora nós vamos ver aqui que existe uma distinção, em certos casos existe uma distinção de corpo é uma coisa e alma é outra. Vamos lá? Primeiro Rei 17:21. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Veja bem que estava falando do corpo do menino e da alma, está falando separado, porque alma aqui no hebraico é nefesh. E o menino, o corpo do menino é veled. Então é diferente, alma de corpo, cada um tem um nome separado, um nome distinto, mostrando que, embora a alma esteja dentro do corpo, ela não é o próprio corpo em si, porque aqui o que aconteceu? O corpo morreu, veja bem. Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Quer dizer, o corpo estava ali, mas a alma não, a alma havia saído. Então, embora ela fizesse parte do corpo, ela era uma parte do corpo que saiu, diferente. E era uma parte que não tem carne como o corpo, tem carne, osso e tudo mais. A alma não, é uma coisa invisível. Certo? Então, entendemos isso aí. Agora aqui, ó, Salmo 31:9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Então, o salmista aqui está dizendo, olha, a minha alma, né? A minha alma e o meu corpo. Então ele está fazendo uma separação. Ele não está dizendo que se fosse uma coisa só, por que ele ia fazer essa distinção? Ele diz: Senhor, o meu corpo está desfalecendo, então a minha alma está desfalecendo. Mas ele fala: não, ele fala, a alma e o corpo. Vamos a outro texto. Salmo 42:5. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Alma dentro de mim. Então, se fosse uma coisa só, se fosse o sangue, se fosse o fôlego, tudo, não precisava dizer dentro de mim. Porque o fôlego, o sangue, tudo já faz parte do corpo. Mas aqui fala que a alma é uma coisa que está dentro do corpo, mas é separada. Separada tanto que na morte pode sair. Salmo 44:25. Pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso corpo como que pregado ao chão. Alma e corpo. Alma nefesh, corpo beten. Os nomes são diferentes. Provérbio 3:22. Porque serão vida para a tua alma e a dor no teu pescoço. Nome diferente, o pescoço fazendo parte do corpo, a alma sendo outra coisa, né? Provérbio 16:24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Alma de peixe, corpo etc. Coisa diferente, com nomes diferentes. Isaías, capítulo 10, versículo 18. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Bom, nós chegamos aqui o seguinte, desses textos nós tiramos uma pequena conclusão aqui. Veja bem, vamos ver aqui, esse estudo, amados, eu fiz faz anos atrás. Acho que foi lá por volta de 1990, 95, por aí. Então, eu tinha a apostila e estava guardada a apostila aqui, eu resolvi, amados, fazer um vídeo
aproveitei a mesma postura. Então veja aqui, ó, do acima exposto, o que nós vimos ali dos textos, né, conclui-se que tanto os animais quanto os humanos possuem alma. Nós vimos isso na Bíblia, nos textos. Agora possuem alma em que sentido? No sentido de sangue, fôlego, vida, etc. No entanto, como se explica a psique, o amor, ódio, etc. Faculdade é essa de sentimentos que só os humanos possuem. Agora vamos ver o texto que nós abaliza para isso. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destas provas de estares inocente neste assunto. Veja bem, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios ali, ele fala a respeito desses sentimentos aqui que estavam nas pessoas. Cuidado, né? Contristados, tristeza, defesa, indignação, temor, saudade, zelo, vindita. Tudo isso, nós tudo isso aqui é sentimentos. Portanto, a alma no ser humano, ela é, vamos dizer assim, um invólucro, o receptáculo dos sentimentos. Por isso a pessoa morre, a alma sai, porque a alma é invisível, ela é a sede dos sentimentos da pessoa. Agora tem alguém para dizer assim, mas acontece o seguinte, um animal, tomar por exemplo, um cão, por exemplo, ele pode ficar triste com o seu dono, ele defende o seu dono, ele pode se indignar dos maus tratos, ele pode até se voltar contra o próprio dono, ele pode ter medo, não dos outros, mas do dono, ele tem temor, né? Pode sentir saudade, por exemplo, o dono viaja, fica tempo fora, quando volta o animal está lá alegre, satisfeito e feliz, fica feliz de ver o dono, são sentimentos, né? O zelo, a vindita, só, amados, que tem uma coisa seguinte, quando Deus soprou no nariz do primeiro ser humano, veja bem, Deus soprou no nariz do ser humano, mas não soprou no nariz dos animais quando criou. Então isso nos mostra que esse sentimento que o animal sente não é por amor ou ódio, coisa assim, é por instinto. Então isso aqui não vem a ser sentimento dos animais, é instinto. O instinto de sobrevivência, o instinto de defesa, é tudo mais. Agora, no ser humano é diferente, mano. No ser humano, esses instintos são inteligentes. No animal é instinto, ele é aquilo. É a espécie padrão. No ser humano é diferente. O ser humano controla esses instintos. O ser humano consegue controlar os instintos, coisa que o animal não consegue. O animal pode ter sentimentos, mas são instintos que são incontroláveis. Essa é a diferença. Agora veja que nós estamos quase terminando a nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 fala disso. Deus soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. Um só. Mas por que os animais que também são alma vivente, Deus não soprou nas suas narinas? Fica aí o questionamento. Se tanto animais como o ser humano são alma vivente, por que nos animais Deus não soprou na narina deles? Por quê? Porque os animais foram feitos
com fôlego, eles foram feitos com fôlego e foram feitos com sangue, que são os componentes que é traduzido no português por alma, mas que tem um nome diferente lá no original. Entende? Então, como diz aqui, olha, pense bem nisso. Se Deus tivesse soprado apenas o fôlego e só no homem, os animais não teriam vida. Claro. Então, se diz assim que a alma é o fôlego, Deus soprou lá no homem o fôlego de vida. Ele se tornou alma vivente. Mas e como é que os animais são alma vivente e Deus não soprou fôlego de vida neles? Tem que pensar nisso, tem que considerar essas coisas para poder entender a respeito dessa polêmica da alma. A alma no homem é uma coisa, a alma nos animais é outra. Prosseguindo aqui, daí conclui-se que Deus soprou juntamente com o fôlego de vida a alma e o espírito, pois o fôlego comum não possui sentimento. Se a alma fosse só o fôlego de vida que Deus soprou lá no homem, então aonde estariam os sentimentos, amor, ódio, decepção, enfim, tolerância e o controle desses sentimentos? Tem que pensar nisso para entender, né? E encerrando aqui, completando esse nosso estudo de hoje, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, voltamos ao primeiro versículo que nós começamos. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então aqui nós encerramos este vídeo de hoje. Encerramos esse vídeo de hoje. E já fica o convite para o próximo vídeo. Próximo vídeo nós vamos falar a respeito da alma morre ou não morre. Veja que tem pessoas que ensinam isso como sendo doutrina. Que a alma morre porque lá em Ezequiel está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Amados, se nós pegar esse texto e isolar ele, vamos acreditar que é isso mesmo. Mas como vocês viram aqui, para nós entender um pouco de alma, quantos textos nós tivemos de juntar e estudando um por um para entender realmente que a alma é sangue, a alma é fôlego de vida. O que é alma? Então, a conclusão que nós chegamos nesse primeiro vídeo é que alma, amados, ela tem muito significado na Bíblia. Nós não podemos pegar uma coisa e colocar por padrão. Nós temos que, o que acontece? Para nós entender a alma, nós temos de entender o contexto. O que é que o texto está falando, do que está se referindo. Está se referindo em alma como um animal, como um sangue? Está se referindo como um todo ou está se referindo como uma coisa individual que está dentro do homem? Então, quando o homem se tornou alma vivente, significa que o corpo recebeu a alma. E tem mais, o corpo recebeu o espírito que os animais não receberam. Então, o homem recebeu a alma e espírito e se tornou uma alma vivente, mas a alma é uma coisa que é a parte. Está como que guardada ali no corpo, colabora com o corpo, é necessário para o corpo, que veja bem quando a alma sai, o corpo morre, fica inerte. Então é isso que a gente veja bem, a gente não pegou um versículo ou versículos que falam de uma coisa. Amados, o mal das denominações, por que eu não pertenço a nenhuma denominação? Eu já pertenci à Igreja Católica e pertenci à Igreja Evangélica. Hoje não pertenço a nenhuma mais por causa disso, amado. Uma igreja, sempre ela vai pegar, uma igreja assim, denominação, ela sempre vai pegar os textos que puxa a brasa para a sardinha deles.
ela nunca vai pegar um texto que vai contrariar aquilo que eles creem. Percebe? Então, você vai se aconselhar com seja um pastor, bispo, um conselheiro, enfim, qualquer uma pessoa de uma determinada denominação, pode ter certeza, eles vão tentar te levar lá para a dominação deles, vão dizer que aquilo que é o certo, que é o correto. Mas se você vai no outro, eles vão dizer que não, é que é eles lá que são corretos. Tá, mas eu resolvi sair de tudo isso, porque para mim ter a liberdade de poder chegar e falar para vocês, olha, mano, eu não tenho interesse em puxar nem para cá, nem para cá. O meu interesse é o que está nas Sagradas Escrituras. É isso que eu vou trazer para vocês. Então, o que, que a gente faz? A gente pega não apenas um texto, ou alguns textos que traz, que me dá, sim, um aval para aquilo que eu falo. A gente pega os textos prós e os contras. Por que que isso fala disso? Por que que aquilo fala daquilo? Por que que isso é dessa maneira? Por que que é daquela maneira? Para a gente chegar a um consenso. É isso que a gente está fazendo nesse vídeo. Então, esse assunto de alma, amados, é polêmico. Por exemplo, o testemunho de Jeová não acredita em alma, parece-me que um adventista também não acredita que a alma seja imortal, e etc e tal. Então, hoje a gente termina esse vídeo aqui, creio que ficou esclarecido esse detalhe de alma. Agora já fica o convite para o próximo vídeo, então, veja bem, vamos no próximo vídeo, nós vamos então procurar entender se a alma morre ou não morre. Como já falei, testemunho de Jeová diz que a alma não é imortal, que foi Tertuliano, não sei quem lá que criou, não sei em que ano lá, que os primeiros cristãos não acreditavam nisso. Então, tem essas polêmicas. Agora vamos ver o que a Bíblia diz no próximo vídeo. Estava combinado?